Eu acho que o Casão tem toda a razão ao caracterizar os pentacampeões como dinheiristas, mascarados, distantes do sentimento da seleção brasileira, distantes dos problemas sociais que o nosso país atravessa historicamente, né? Enfim, figuras que se venderam, né? Ou que venderam suas imagens no pós-futebol e que hoje posam aí mundo afora, em estádios, sempre ali no camarote, como semideuses, figuras de terno e com um papinho de eu sou embaixador de sei lá o quê. E uma vergonha que não tenham comparecido à homenagem que foi feita ao Rei Pelé. O Pelé é uma figura, é o rosto brasileiro mais conhecido da história. Não há ninguém mais famoso do que o Pelé no mundo, mas o Pelé não é rei porque ele foi coroado por um papa. O Pelé não é rei porque ele pertencia a uma dinastia. O Pelé não é rei por ter sido monarca. Não, o Pelé é o rei do futebol. O Pelé construiu sozinho a sua trajetória no futebol e mesmo depois de ser campeão do mundo aos 17 anos, fazendo 2 gols na final, dando chapéu na final com 17 anos, continuou morando na mesma pensão que ele morava em Santos e mandando todo o salário dele que ele ganhava no Peixe para a mãe dele, Dona Celeste, aqui em Bauru. Um Pelé que sempre foi humilde, um Pelé que sempre enalteceu todos os jogadores que vieram depois dele, todos os jogadores que vieram isso é muito depois legal do Pelé você foram falar, enaltecidos. Beto, porque eu já vi vários jogadores falando, isso aqui não se compara comigo, tem sempre uma arrogância. O Pelé poderia ser arrogante, não é. O Pelé nunca. Você vê o Romário é muito mais arrogante do que o Pelé. Quem estava acompanhando o Instagram do Pelé, ele estava acompanhando a Copa do Mundo. Então, com certeza, ele soube que tinha essa homenagem. Sim. E ele viu que não foi um jogador brasileiro, só tinha jogador argentino. Foi uma desfeita. Um cara que está internado. Metástase. Né? Então, assim, se sabia que o Pelé ia morrer. Já se sabia que o Pelé estava vivendo seus últimos dias. E pera lá, não foram por quê? Porque ninguém estava pagando para ir? Será que é isso? Será que é por isso que não foram prestar essa homenagem ao Pelé? Porque não tinha grana envolvida? Porque nenhum patrocinador ofereceu? Meu Deus do céu, cara. O Rei Pelé, o melhor jogador da história do futebol, o maior brasileiro de todos os tempos, a figura mais conhecida do Brasil no mundo, e aí os pentacampeões são convidados a prestarem uma homenagem ao Pelé e não vão? E o Pelé, rei do futebol, os homenageou sempre. Sempre homenageou os pentacampeões. O Pelé sempre homenageou todos os jogadores que vieram depois dele, inclusive os argentinos que eram comparados a ele reverenciava. Ele reverenciou o Di Stéfano, ele reverenciou o Sívori, ele reverenciou o Diego Armando Maradona. Os dois se amavam, muito diferentemente do que se fala por aí, do que povoa as mentes pequenas e mesquinhas de muita gente que desconhece a história do Rei Pelé e do Diego Maradona. Os dois se adoravam, e até mesmo o Messi. Esses caras, esses sujeitos, esses pentacampeões cooptados pelo capital, não irem a essa homenagem ao rei do futebol, ao Pelé, já se sabendo que o Pelé estava na reta final, o Pelé estava em metástase, o Pelé durou muito ainda pela força que tinha, pelo homem forte que era, porque talvez fosse uma pessoa comum, uma pessoa normal, tivesse vivido muito menos dias do que viveu, mas essa é uma vergonha para sempre.